Agora convém falar da mutatio libelli. A última das hipóteses que eu separei para falar com vocês hoje a respeito da possibilidade de nós termos uma interferência do magistrado no momento acusatório, trazendo verdadeira quebra da paridade de armas. O artigo 384 dispõe da seguinte maneira: encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Parágrafo 1º. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 desse Código, agora com as novas modificações. 2. Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, com a inquisição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. 3. Aplicam-se as disposições do parágrafo 1º e 2º do artigo 383 do caput desse artigo e parágrafo 4º, havendo aditamento, cada parte poderá rolar 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrito aos termos do aditamento. E parágrafo 5º, não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Do que nós estamos tratando aqui, senhoras e senhores? Nós estamos falando de que o magistrado poderia, durante o curso da instrução processual, ou o Ministério Público também poderia, efetivamente, tomando conhecimento de fato não contido na denúncia ou na queixa, efetivamente tomando conhecimento de fato não contido na acusação, o Ministério Público poderia propor aqui o aditamento daquela denúncia. Então imagine a situação. Há a proposta de uma ação penal. A ação penal se desenrola, a defesa se manifesta, na forma do artigo 396-A, ela apresenta seus argumentos, a instrução acontece, as testemunhas são corretamente, devidamente intimadas, as diligências são concluídas, as testemunhas são ouvidas em juízo, o contraditório está estabelecido e, de repente, aparece uma prova nova. Um testemunho, alguém foi lá e alguém falou, numa cariação, algum fato novo veio à tona. Bom, ao invés de suspender esse processo para apurar o novo fato, que me pareceria ser o caminho mais natural, o que se faz é que no meio da instrução se abre prazo para que a acusação, agora com esse novo fato, se manifeste a respeito da inclusão de novo crime, da modificação da imputação original lá da denúncia, ou por qualquer outra razão, se ele se negar isso aqui, na redação antiga do 28, ele teria que fazer remessa por ordem judicial ao procurador de justiça, que aí sim decidiria ele próprio se arquivava, indicava outro órgão para funcionar na acusação ou devolvia os autos realmente para que se enviasse ao arquivo. E aí, efetivamente, né, veja que a intervenção do magistrado é tal que se o promotor de justiça se recusar, ele fala, não, isso aí para mim não constitui crime, esse fato novo é irrelevante. O magistrado, não, mas eu insisto. Veja por que o magistrado poderia insistir efetivamente na produção de prova por causa de uma nova prova acusatória. Veja que isso já representaria, por si só, a contaminação do magistrado com uma decisão que já lhe está na mente e já escapa em seus atos processuais sem antes ouvir as alegações finais da defesa. Seria o caso de o magistrado já estar pré-convencido, já estar persuadido da sua posição antes de dar a palavra à defesa, que seria aqui, efetivamente, mera formalidade. Isso não pode acontecer no Estado Democrático de Direito, quando a defesa ela é, efetivamente, uma das essências do próprio sistema acusatório, porque sem ela, nenhuma condenação pode acontecer. Eu tenho um amigo defensor público que disse isso uma vez para mim. Olha, sem a presença da defesa, a acusação não pode acontecer. O que me fez bastante repensar, me repensar bastante as minhas práticas, também como advogado criminalista. Afinal de contas, muitas das coisas que nós aceitamos como se fossem naturais, como se fossem normais,
não poderiam ser praticadas senão a nossa presença, né? Ou seja, muitas vezes, quando submetido a uma situação de quebra do contraditório, essa quebra só pode produzir efeitos se o advogado, se o defensor efetivamente se calar. Daí a importância de nós termos o domínio da ferramenta processual adequada. E nesse caso, essa ferramenta ela fica bastante restrita. Por quê? Porque nós temos que a acusação ganhou volume. Ela ganhou volume. Ela está além daquela acusação efetivamente contida na denúncia, mas agora com fatos novos ela se expandiu, ao passo que a defesa terá que se reformular agora num prazo muito mais curto, contando apenas com outras três testemunhas que poderia arrolar, e aí tendo que trabalhar efetivamente num verdadeiro espaço confinado, enquanto a acusação se avoluma, ganha espaço e efetivamente pode trazer uma carga muito maior, além de todos os problemas já mencionados, que é o fato de que o magistrado já teria se decidido efetivamente que um novo fato representa elemento relevante para condenar o réu. Afinal de contas, o aditamento é da denúncia, não efetivamente da peça defensiva. Percebem o que eu estou dizendo? E é nesse sentido que eu acredito que a gente tem sempre que pensar muito seriamente na advocacia criminal como uma trincheira de defesa dos direitos de todas as pessoas. Porque quando nós temos efetivamente um rito processual em que a acusação está em grande vantagem em relação à defesa, por mais que nós possamos aqui ser fãs de noticiários sensacionalistas, que gostemos de filmes de ação envolvendo policiais, que nós gostemos efetivamente do fetiche ultramilitarista da sociedade contemporânea, nós não podemos considerar como normal a situação de que o magistrado se junte ao acusador no ato efetivamente de produzir a instrução. Como nós vimos tratando desde o início, a sentença é um ato solene através do qual o magistrado ele deve explanar as suas conclusões conforme a apresentação das provas pelas partes. Se o magistrado de fato faz isso em um momento anterior à sentença, ele estaria ali se contaminando e, na verdade, se revelando inapto para o julgamento. Deveria ser impedido de julgar porque preconcebeu e expressou essa preconcepção antes de conhecer os argumentos defensivos que viriam a seguir. Percebem o que eu estou dizendo? Discussão ampla, discussão importante, discussão que deve ser feita no âmbito acadêmico, no âmbito profissional e no âmbito social. Afinal de contas, quando nós estamos falando de prerrogativas profissionais do advogado, nós não estamos falando de privilégios de qualquer natureza, mas de segurança para o cidadão, que de fato poderá contar com uma defesa independente do teor das acusações. Certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tenham um bom dia, uma boa noite, independente do momento em que esse vídeo se encontrar, e vamos continuar estudando direito penal e processo penal nesse canal. Muito obrigado.